Então, na unidade anterior do curso, nós nós demos uma olhada em programação dinâmica e pegamos alguns conceitos importantes em programação dinâmica. Em particular, a equação de Bellman, a ideia de ficar aplicando aquele operador de Bellman repetidas vezes para gerar uma sequência de funções que converge para o ponto fixo, que no caso é a nossa função valor. Então, isso é um conceito fundamental aqui para essa unidade. Discutimos algumas propriedades em relação da derivada da função valor, mas o importante mesmo aqui é aquela ideia de ficar aplicando o operador para gerar a sequência, e é isso que faz essa unidade para uma classe específica de modelos que são conhecidas, quer dizer, vai ser chamada aqui de modelos linear quadráticos. Bom, eu falei lá no terceiro capítulo, nós usamos as condições de primeira ordem para resolver o modelo. Funciona em muitos casos, mas exigem propriedades específicas das funções envolvidas e a imposição de condições de transversalidade para eliminar soluções explosivas. Nós discutimos isso lá no capítulo 3, na verdade desde o 2. Uma alternativa é trabalhar diretamente com a função valor, como nós fizemos na unidade anterior. O problema, como nós também vimos, a gente fez um exercício na mão e vimos o monstrinho que nós estávamos criando, é que pode ficar muito pesado, mesmo para computadores poderosos. Mesmo se tiver um computador poderoso, aquele sistema de procurar maximização, principalmente se você tiver muitos pontos, né, ele vai ficando pesado demais. Algumas vezes você vai ter que partir até para uma linguagem sei lá, menos usual para a gente, sei lá, Fortran, em algum caso extremo, talvez até C. Então, às vezes é necessário, em alguns modelos é necessário, mas tem como evitar dentro de algumas hipóteses. Uma maneira de evitar, né, essa trabalheira toda, de ter a função valor, é trabalhar com funções objetivos e restrições particularmente simples. Esse é o caso quando a função objetiva é quadrática e as restrições são lineares, de forma que a condição de primeira ordem da maximização do problema, essa condição de primeira ordem forma um sistema linear. Porque a função objetivo quadrática, quando você deriva, ela fica linear, as condições de primeira ordem são lineares, e aí você vai ter um sistema linear. E sistema linear é tranquilo de resolver com computadores, ainda mais nessas matrizes, que não são gigantes, nós temos 5, 6, mesmo que você tenha 20 variáveis, não é um grande problema para um computador resolver. O problema é que, infelizmente, as funções objetivos tipicamente usadas em economia não são quadráticas. E muitas vezes as restrições não são lineares, né? Nossas funções de produção, funções de utilidade, a princípio, dá para trabalhar com funções quadráticas, mas não tem nada que nos obrigue a isso. Por exemplo, a gente está fazendo o curso inteiro usando função utilidade logaritmo, então CS e função de produção Cobb-Douglas. Não é quadrático. A boa notícia é que nós podemos impor restrições não lineares na função objetivo, impor, quer dizer, substituir, quer dizer, tudo que for restrição não linear, eu vou substituir na função objetivo, e aí eu aplico uma aproximação na função objetivo para ela virar quadrática. Então essa é a malandragem dessa unidade. Então o que tiver de restrição não linear no modelo, substitui na função objetivo, coisa que nós fizemos várias vezes. E aí a função objetiva eu faço uma aproximação quadrática e eu tenho essa estrutura que me interessa. Com essa estrutura linear quadrática fica muito mais simples resolver e simular os modelos de macroeconomia dinâmica usando a função valor. Então, a estratégia desse capítulo é apresentar esse método, que substitui as restrições que não são lineares, e depois faz a aproximação quadrática da função objetivo. Na sequência, nós vamos fazer exemplos. O exemplo, já manjado, o exemplo é o nosso modelo básico de ciclos, que no caso nós vamos fazer primeiro numa versão determinística, depois numa versão estocástica, que é, digamos assim, parecido com o que nós fizemos lá no capítulo 3, que nós ficamos com o código. Mas vamos ter um código. O código não está aqui nos slides, está nas notas de aula, eu espero que vocês deem uma olhada depois, mas nós conversamos sobre isso, quando for o caso. Em termos formais, quer dizer, essa discussão toda que nós estamos trazendo, em termos formais, o objetivo é transformar um problema desse tipo, maximizar uma função objetivo f de xy sujeito a xt mais 1g de xy. Então eu tenho esse problema aqui, eu quero transformar esse problema num problema linear quadrático.
só descrevendo quem é quem. xt são k variáveis de estado, yt são l variáveis de controle. Então eu quero transformar esse problema, com k variáveis de estado, l de controle, num problema desse outro tipo aqui, que é a minha função quadrática com minhas restrições lineares. Então eu quero que esse problema vire um problema desse. Obviamente, isso vai precisar de uma aproximação. Mas formalmente é isso que eu quero. É isso que eu quero. Repare que aqui está quadrático, né? X', x, r, y', y, q no meio, e aqui o yx, né? Então é x ao quadrado, y ao quadrado, 2xy. As matrizes R, Q e W são quem dão os pesos. E aqui a regra de movimento AX, BYT. As matrizes RA são K por K, elas multiplicam os estados, são K por K. Q é L por L, a matriz que multiplica os controles. W é L por K, ela multiplica os dois, e B é K por L. Então esse é o problema que nós queremos resolver. Mas na frente vamos discutir a versão com choques, tá? Por enquanto, vamos resolver esse problema, vamos nos preocupar com esse problema. Bom, Kydland-Prescott 82 é o artigo de referência para essa literatura de macrodinâmica, esse negócio de fazer modelo de equilíbrio geral dinâmico e simular o artigo de referência é esse do Kydland-Prescott, uma das razões que eles ganharam o prêmio Nobel mais na frente. Então esse artigo é fundamental e eles usam exatamente esse método. Nós vamos trabalhar esse método do Kydland e do Prescott aqui para esse modelo. O modelo deles não é exatamente esse, tem variações. Talvez assim, em termos de estrutura de modelo, a mais importante é que eles têm o que eles chamam de time to build. O investimento demora um pouquinho para virar capital, mas o método que nós vamos usar é o método de Kydland-Prescott para transformar esse problema nesse problema. Então, vamos começar nessa discussão. Como eu disse antes, o truque, a estratégia vai ser substituir as restrições não lineares na função objetiva e usar uma expansão de Taylor para conseguir a função quadrática que aproxime a função original. A função original é f de xy, então a expansão dela vai ser dada por aproximadamente em torno do estado estacionário. Expansão de Taylor é em torno de um ponto e obviamente que o candidato é o estado estacionário. Nós já fizemos isso outras vezes nesse curso. Então vai ser f aplicado no estado estacionário mais as derivadas, né? Aqui o vetor das derivadas, que multiplica xt menos xss para cada um deles, mais a matriz das derivadas segundas. Então aqui está a nossa matriz de derivadas segundas, que multiplica a xtyt menos vezes xtyt, que é a parte quadrática, né? Quando a gente abrir isso aqui estão os quadrados. Então eu quero transformar aquela função f, eu quero aproximar numa função desse tipo aqui. E a estratégia vai ser essa. Então eu vou precisar... se vocês olharem, o esforço é calcular a derivada. Calcular a derivada pode ser muito chato, mas não é difícil. Diferente de integral, às vezes é difícil. Derivada é trabalhoso. Mas você senta lá, faz as derivadas. Derivada segunda pode ficar chato, dependendo do tamanho do sistema, pode ser um pouco cansativo, mas é sentar e fazer. Não tem tem truque aqui, não tem mágica. É sentar e fazer essas derivadas. Bom, mas eu quero colocar naquela forma quadrática, né, nessa forma aqui. Quero colocar nessa forma, então vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Né? Vou ter que separar elementos, arrumar esses termos. Então, para isso, eu vou pedir para você definir o vetor z, que vai ser 1, e esse 1 aqui ele vai nos acompanhar agora o tempo todo, xy. Então, eu estou empilhando o vetor x e o vetor y, mas estou deixando 1 na frente, porque ele é importante, é o termo constante. Então, vai ser uma coluna, que a dimensão é 1, que é o 1 aqui, as k variáveis de estado e as l variáveis de controle. Então, uma coluna zona. Defina uma matriz M, de dimensão 1 mais k mais l por 1 mais k mais l, então isso é uma matriz quadrada, de dimensão compatível com esse vetor, né? Então vai ser esse o tamanho da matriz M. Com essa estrutura aqui. Esses termos aqui dentro são matrizes menores, não são números, né? São matrizes menores. A primeira matriz, M1, ela é 1 por 1, ela é o termo que vai pegar a constante. A matriz M22 é o termo que vai pegar x, então ela é k por k. E a matriz M33 vai pegar y, é L por L.
As outras são compatíveis, né? Para ficar compatível a matriz para fazer sentido. Então, essa é a estrutura de matriz que nós vamos tentar definir. Eu sei que está confuso, mas vai ficando mais claro. E nós vamos fazer o exemplo depois, que eu espero que deixe tudo ainda mais claro. Finalmente, faço o produto Z', MZ. Então, eu tenho essa matriz M que eu criei aqui, eu tenho esse vetor Z que eu criei a partir de XY, e aí eu quero esse produto. Z', MZ, como eu disse, as matrizes que multiplicam X, as matrizes que multiplicam Y e as matrizes que vão para os termos quadráticos. Então, esse é Z', MZ. O primeiro termo do produto é uma constante. Então, aqui está a minha constante. Os dois termos são lineares e a partir daí os termos do quadrado, né? Os termos quadráticos, ou x ao quadrado, y ao quadrado, xy. Então esses são os termos da parte quadrática, da parte não linear da aproximação. Os termos do produto acima pode ser definido nos coeficientes da expansão de Taylor. Então, eu vou lá na minha expansão de Taylor. Cadê? Os termos constantes. Aqui tem os termos lineares e os constantes, porque multiplica, ó. Então, quando esse cara multiplicar xs, ele vira constante, xss, yss. Quando multiplica xt, termo linear. Aqui é a mesma coisa, tem os termos do quadrado e tem os termos constantes por conta desse y e desse xss. Então, o que eu vou querer fazer é identificar aqui nessa soma, identificar os elementos daqui dessa soma. Constantes, termos lineares, termos quadráticos. Né? Estão todos aqui, estão todos lá. Só vou ter que dizer quem é quem. Identificar aqui quem é o cara de lá. Então, como se a primeira constante, os dois lineares e o quadrático. Primeira coisa, então. Primeiro termo da expansão é onde está a constante. Se eu pegar na expansão de Taylor, quem vai ser ele? É a primeira, aquela constante da expansão de Taylor, que estava lá, f aplicada no estado estacionário, menos as derivadas primeiras, fx e fy, multiplicada pelo xss, isso aqui é constante, então esse termo é constante, e as derivadas segundas multiplicadas pelos termos do quadrado. Então, x' x, y', x', y. Se tiver confuso, voltem aqui e abram esse termo. Então, vocês vão ver que vai dar fx, fx, xss, esse é constante, fxx, esse é linear. Fy, pegaram a lógica? Vão fazendo essa lógica, abrindo os termos, que é assim que nós vamos montar aqueles elementos da matriz M. Então está aqui o M1, só com todos os termos constantes. Os termos lineares vão pegar esses termos aqui, de novo, volta lá e dá uma olhada para fazer a conversão. E finalmente os termos quadráticos vão pegar essas segundas derivadas. De novo, dá uma olhada e você vai ver como é que isso funciona. Então, nós temos os termos lineares, os termos quadráticos, todos obtidos a partir da função objetivo, né? Todos obtidos a partir da função, das derivadas da função e das derivadas segundas da função. Com essa aproximação, então está feita a aproximação, agora vamos passar a resolução do problema. Quer dizer, até aqui foi só aproximar. Nós vamos fazer o exemplo depois, então é só para vocês entenderem a lógica da coisa. Então, até aqui eu tenho aproximação. Esse termo aqui aproxima minha função. Agora vamos ver como é que vai ser a solução do problema propriamente dito. Para isso, eu quero que você defina zt agora como xtyt. Para ficar consistente, o primeiro elemento de x é um 1. Tá? Para ficar consistente, senão vai ficar inconsistente, porque lá a gente fez 1xy. Aqui está só xy. Tem sua razão. Para não perder a consistência, eu quero que você suponha que o primeiro elemento do x é uma constante que é igual a 1, só para manter a consistência com o que nós fizemos. O problema a ser resolvido é esse daqui. Nós já fizemos a aproximação da função objetivo no formato Z', MZ, e a restrição é essa daqui. Mas se a restrição não for linear, não tem problema, você substituiu lá na função objetivo. Então aqui só ficou função linear, que pode ser restrição linear, desculpa, que pode ser escrito nesse formato. Então função objetivo, restrição, é assim que está funcionando. E agora eu vou pedir para você partir essa matriz M de forma adequada. Por adequado quer dizer que eu quero escrever esse produto Z', MZ dessa maneira aqui. Então eu vou pegar os termos que multiplicam X, os termos que multiplicam Y, na verdade Y' vai para Q, X' X vai para R, e quem for XY ou YX
vai para W, W'. Então, o x é 1 por n, lembrem. O primeiro elemento é 1, então o modelo original tem n menos 1 variáveis de estado. Então, se o teu modelo tiver duas variáveis de estado, x vai ser 1 por 3, porque você botou mais uma. Yt é 1 por m, são os controles. Z é 1 por m mais n, que é aquele vetorzinho. Lembrando que foi adicionado no x, o 1. As matrizes R e QW são simétricas, positivas, semidefinidas. Dá para provar isso das propriedades lá da... Lembra que essas matrizes não são ao acaso, ela vem das derivadas. R é n por n, que é quem multiplica x. Q é m por m, que é quem multiplica y. E W, m por n, que é quem multiplica os dois termos. Efetuando a multiplicação com essas definições, então já usando essas definições e fazendo a multiplicação, temos que Z', MZ é igual a X' RX. Quem é R são exatamente os termos que multiplicam X, por isso que as dimensões são compatíveis. Y', QY, 2Y' WX. Então essa é a forma de quadrado que eu estava buscando lá no começo. Ela está escrita com essas matrizes R, Q, W. Como vimos lá no capítulo de programação dinâmica, a gente fez aquela discussão, a função valor é um ponto fixo do funcional de Bellman. Né? Então, nós sabemos isso. Nós temos aquele funcional de Bellman e o ponto fixo. Então, ela vai ser uma matriz n por n, ela depende só do estado, e nunca esqueçam isso, a função valor depende das variáveis de estado, não de controle. Então, ela resolve isso daqui. Né? O funcional de Bellman é isso aqui, só não tem o E porque eu não estou trabalhando com choques. Então, é função objetivo, Z', mais beta, estado no próximo período, e está aqui a função valor. Eu quero esse P, que é exatamente esse ponto fixo que resolve essa maximização. Esse é o objetivo, essa é a lógica da programação dinâmica, é procurar esse ponto fixo, que aqui vai ser uma matriz, porque eu estou nessas funções lineares. Né? Foi digamos assim, a malandragem que eu fiz para virar uma matriz e ficar mais fácil de trabalhar. Substituindo a restrição e escrevendo a função objetivo na forma em 1, o problema de maximização pode ser escrito como a forma em 1 é aquela dos Ws e dos Qs, essa daqui, RQW. Então eu vou escrever a função objetivo desse formato, em vez de Z', vou botar assim, e vou substituir. Onde tem a xt mais 1, eu vou usar essa restrição para xt. Então vai ficar X' RX, Y' QY, 2, Y' WX, isso aqui é Z' MZ, esse cara aqui. Beta é beta, deixa ele quieto. Aqui são as expressões. Então aqui está XT, YT, né? Então tá XT, calma. XT desculpem, eu fiz confusão com esse XT, YT. Aqui é X' T mais 1, X' T. Estou substituindo aqui. X' T mais 1, XT mais 1. Então aqui está X' T mais 1 e aqui está XT mais 1, que é dado por essa expressão, é só olhar a restrição. Desculpem, eu confundi um pouco quando falei e atrapalhei vocês. Então esse XT mais 1 vem para cá como a XT mais BYT. E esse aqui vem para cá a XT mais BYT. Essa aqui abre naquela forma do X' RX, Y' QY, 2, Y' WX. Então só fiz essa modificação e tem essa maximização aí. Eu vou encontrar essas condições de primeira ordem, vou derivar em relação a y. Vale lembrar umas regrinhas para derivar a matriz, quem não lembra não tem problema, confesso para vocês que eu também nunca lembro, eu preciso olhar. Se alguém lembra, legal, mas a gente nunca lembra dessas regras, mas está aí as regras de derivada de matriz que eu vou usar para obter as condições de primeira ordem. Então, usando essas regras e fazendo a derivada, eu vou encontrar essa solução aqui. Um pouquinho trabalhoso, mas dá para... Trabalhoso, mas dá para fazer. E aí você encontra essa solução aqui para y em função de x. Resolvendo para y, eu tenho que y é fx, onde f é esse cara aqui. Eu estou só invertendo essa matriz, e multiplicando. Estou pré-multiplicando pela inversa para obter essa expressão. Essa matriz grande aqui eu vou chamar de f, essa matriz grande eu vou chamar de f. Então eu tenho que y, eu aplico a matriz f em x e obtenho o valor de y. O que é isso? Bom, até agora não dá para dizer que porque ainda tenho que resolver o problema desse P aqui que eu não conheço. Né? Mas até está desenhando a função política. Né? O que é a função política? É a que me dá os valores do controle para os valores do Estado. Então, a matriz F é essa função política.
a função política. Então, a matriz F ela relaciona os valores do controle para cada valor da variável de estado. É aquilo que eu falava na unidade anterior. Você me diz o estado, se o estado for esse, faz aquilo. Se o estado for esse outro, faça aquilo. Essa é uma regra, essa é a minha regra política, né? A minha política, a política que eu vou usar. Para cada estado, uma decisão, um controle, uma escolha de controle. Se eu conhecer a matriz F, eu tenho como simular o modelo para o dado valor de x0. Você dado x0, você encontra y0, com a regra de movimento você tem xt mais 1 e assim por diante. Então, se eu conheço F, você me dá o x0. Com o x0 eu calculo y. Aqui, vamos lá. Está aqui minha regra de movimento. Então, você me dá o x0. Com o x0 eu encontro y0. Com o y0 e x0 eu encontro x1. Com x1 eu encontro y1, com y1 e x1 eu encontro x2 e assim por diante. Então, com a matriz F, eu consigo simular esse modelo. Então, você vai encontrar quantas iterações você quiser. Desculpa, quantas simulações você quiser, você vai encontrar. Você quer fazer 10.000, faz 10.000, não tem problema. O computador faz isso muito rápido, muito fácil, porque é tudo matriz. Qualquer desses softwares que vocês usam, faz. O problema é que eu não tenho F. Se vocês pararem para pensar, se eu tiver F, é muito fácil simular o modelo. Me deu x0, eu uso F para calcular y1, porque y é fx, e uso isso aqui para calcular x1, já que eu tenho x0 e y0, quer dizer, eu calculei y0, e assim por diante, como eu falei. Então, se eu conheço F e você me dá x0, eu simulo o modelo. Mas eu não conheço F. Por que eu não conheço F? Porque eu não conheço P. E F precisa de P. P é a função valor. Eu ainda não resolvi para a função valor. Eu não encontrei ainda a função valor. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que encontrar a função valor. Como que a gente encontra a função valor? Bom, nós fizemos um exercício lá na aula passada, nós discutimos aquela questão de fazer a sequência aplicando o operador. Então, nós vamos usar aquela técnica de iteração na função valor, que basicamente fica aplicando, gerando uma sequência até a sequência convergir. Em termos práticos, significa o seguinte: eu vou substituir a solução em 2 na equação de Bellman. Então, eu vou pegar aquela solução que eu achei para y e vou substituir na equação de Bellman que nem nós fizemos no exemplo. A equação de Bellman está aqui. X' é o primeiro termo, joia. Aqui é o y. Onde tem y, eu boto a solução fx. Então, aqui é fx, x. Aqui, ax mais by. Onde tem y, fx. Ax mais by, onde tem y, fx. Então, eu substituí a solução ótima na equação de Bellman, igual nós fizemos no exemplo da aula passada, só que com funções, né? Lar, ln, de k e etc. Aqui eu já estou com a matriz, então está tudo matricial. Substituindo a definição de f, que nós temos, aquela grande, e eliminando x, eu tenho basicamente a pegar aquela definição de f que nós temos e substituir x. Isso é trabalhoso. Dá para fazer, mas é trabalhoso. É álgebra matricial só, é só ter paciência. Então, se você faz isso, nós encontramos que P é dado por esse termo aqui. Ó. Esse é o P. Resolvendo, né? Então, eu vou resolver para P, vai cancelar o x, vou substituir o F, que eu tenho em função das outras matrizes, né? Então, cadê meu F? Está aqui o F. Ó. Onde tem F, eu boto esse cara, resolvo e encontro esse valor de P. Então, já tenho minha solução de P, só que aqui também tem P, ainda não resolvi a minha vida, eu só arrumei a questão. Repete o procedimento, então vai gerando uma sequência que nem nós fizemos da vez passada. PS mais 1 e aqui S para o lado de cá. Então, essa é a sequência. Está aqui a minha sequência que sai dessa solução aqui. A cada rodada, a solução nova vai ter essa cara que depende da solução anterior, PS mais 1. Montou a sequência, aí você fica calculando elemento dessa sequência até ela convergir. Ou seja, quando PS converge para P, P é a função valor. Você substitui em 2 e você encontra a função política. Então, quando você quiser a função política, você vai fazer essa sequência aqui. Vai partir da onde? Da onde você quiser. Da onde você quiser. Então, pega uma matriz de identidade, joga aí dentro, vai embora, que você chega na solução, que nem nós fizemos lá da vez passada. É rápido fazer isso? Bem rápido, porque tudo aqui é operação matricial, o computador
voa com essas operações. Então, na mão é meio complicado. Mas em tese dá, é matriz. É matriz, é transpor matriz, inverter matriz. É isso que você está fazendo. Mas ninguém faz isso na mão. O melhor é botar no computador e o computador faz esse tipo de coisa muito rápido, até o critério que você quiser de convergência de uma matriz para outra. Aí o critério usa o que você quiser. Usado o critério de convergência, quando convergir você tem o P. Esse P é a função valor. Se você quiser a função política, aí é fácil. É só ir lá na definição de F, está aqui o F. Você conhece Q, beta já tem, B, P você já conhece, W. Então substitui tem a função política e faz aquela conta que eu falei. Então esse é o procedimento. Está abstrato, está um pouco confuso. Eu espero que peguem a ideia. Substitui as restrições não lineares na função valor, aplica uma aproximação de Taylor para aproximar a função objetivo pela função quadrática, escreve essa função quadrática na forma lá arrumadinha com os R's, Q's e W's, resolve o problema, cria essa sequência e itera. Esse é o procedimento de iteração na função valor ou a programação dinâmica linear quadrática, iteração da função valor com essa forma linear quadrática. No próximo vídeo, nós vamos fazer um exemplo para ver se deixa as coisas mais concretas, mais arrumadas.